Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Então, hoje nós damos um início à sequência de conteúdos da Banca La Salle, iniciando pela análise global do texto. Banca La Salle, que costuma pedir análise global do texto para cargos de ensino superior, né? E leitura, interpretação e compreensão textual divididas, compreensão textual para o ensino fundamental e interpretação textual para ensino médio. Qual a diferença então desses três termos? A análise global do texto, ela busca fazer uma leitura rápida e dinâmica, compreendendo o texto, as partes que o compõem, as ideias principais e secundárias, para ver se a pessoa é capaz de identificar quais os argumentos que o autor usou, né? As ideias em que sequência elas se encontram. Muitas vezes pede assim no primeiro parágrafo, né? O argumento que o autor usou é tal, tá? Mas analisando todas as provas, então, que nós temos à disposição da banca, eles costumam usar bastante o próximo item, que é a compreensão textual. Então, qual a diferença da compreensão textual para a interpretação? Bem, a compreensão é aquilo que está explícito no texto, que nós podemos ir lá e sublinhar no texto. Para que serve? Serve para fazer uma análise objetiva desse texto, coletando dados e retirando informações importantes de dentro do texto para nossa prova do concurso. Então, exemplos de compreensão textual. Maria concluiu o curso de letras e pode ministrar aulas de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. O que nós poderíamos afirmar lá nas opções em cima desse texto? Maria concluiu o curso de letras e vai se inscrever no concurso para professor de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental. Podemos afirmar isso de acordo com o trecho? Sim, né? Todas as informações estão aí. A conclusão do curso de letras, qual é o tipo de trabalho que você pode fazer ao concluir essa faculdade. Então, é possível ir no texto, sublinhar ali as informações, mesmo que algumas palavras estejam alteradas, mas o sentido é o mesmo, né? Nós não precisamos de grande conhecimento para fazer essa interpretação. Como costuma vir em provas da La Salle? O autor afirma que, o autor sugere, segundo o texto, vem bastante, o autor do texto diz que, o texto informa que, no texto, de acordo com o texto, na opinião do autor do texto, tendo em vista o texto, o autor sugere ainda, de acordo com o texto. Agora, quando nós temos a interpretação textual, a diferença dela para a compreensão é que isso está implícito no texto, está subentendido, e nós temos que fazer conclusões de acordo com as ideias do autor, sem extrapolarmos isso, sem colocarmos a nossa opinião no texto, porque a banca sabe e usa de textos argumentativos que são polêmicos e que nós nos posicionamos. Todo mundo tem uma posição, todo mundo tem uma opinião sobre aquele assunto e nós temos a tendência de colocar a nossa opinião na resposta, tá? E isso a banca sabe e ela usa contra o candidato. Vamos ver a afirmação aqui. Maria cursou letras, né? Ainda lembrando lá daquele exemplo de tudo que a gente já sabe sobre a pessoa que cursa letras. Maria é professora, Maria ensina a língua portuguesa, né? São duas afirmativas que a gente pode fazer de acordo com o que a gente já conhece, o nosso conhecimento prévio. E Maria é uma boa professora, seria uma terceira afirmativa, se estivesse lá nas opções. Qual delas eu não posso afirmar de acordo com o texto anterior, de acordo com essa frase? Que Maria é uma boa professora, porque em nenhum momento isso foi dito, mesmo que no imaginário todos sejam bons professores ou todos que façam uma faculdade sejam bons profissionais, né? Então, essa é uma afirmativa que extrapola a ideia do que foi dito no texto anterior e que nós não podemos afirmar de acordo com o texto. Como costuma vir nas bancas, então, da La Salle, conclui-se do texto que o texto permite deduzir que, diante de que foi exposto, podemos concluir, é possível subentender-se a partir do texto que, qual a intenção do autor quando afirma que, o texto possibilita o entendimento de que, ou infere-se, né, do texto. Normalmente são essas as perguntas que costumam vir quando o assunto é inferência.
Vamos tentar agora, então, com exercícios da Banca La Salle. Ao longo dos últimos anos, o trânsito conheceu um aumento em seu número total de acidentes, que colocou o Brasil em quarto lugar no ranking de maior número de mortes em acidentes de trânsito por ano, atrás somente da China, Índia e Nigéria. Em 2010, esse número foi de 42.844 óbitos. Já em 2014, o número pulou para 48.349, segundo estimativas elaboradas pelo Instituto Avante Brasil. Neste sentido, o governo vem procurando criar medidas de contenção dos acidentes, incluindo campanhas de conscientização e o endurecimento de leis, com destaque para a Lei Seca e outras sobre educação para o trânsito na educação básica. Mesmo assim, esses esforços parecem não apresentar os efeitos desejados, haja vista que a imprudência dos motoristas ainda é muito grande. Então, esse é um fragmento do texto que estava numa prova, textos estes que são bem longos. A banca costuma usar bastante o texto e não costuma usar muitos fragmentos nas perguntas, então nós temos que retomar, voltar e fazer aquela leitura primeira, né, que é uma dica que eu dou para vocês. Primeiro vocês leiam um texto todo, sem se ater às perguntas, né, para ter uma ideia geral do tema, das ideias que o autor apresenta. Quem tem dificuldade com isso pode também fazer um resumo de cada parágrafo na sua sequência, somente usando uma frase para esse resumo, né, que toma um pouco mais de tempo, mas se a pessoa estiver com tempo para fazer a prova, e não fizer muito devagar, dá para fazer esse resumo também. Aí eu retirei somente algumas partes para que vocês enxergassem no slide. Segundo texto, é incorreto afirmar que. Bom, segundo as perguntas, segundo o texto, já é uma das perguntas de compreensão textual, que é o mais simples, que é o mais rápido, que dá para ir lá e sublinhar no texto. Né? Mesmo nas provas de ensino superior, tem vindo bastante questões sobre compreensão textual mesmo. Quando vem algo dizendo é incorreto afirmar que, nós temos sempre que prestar atenção, porque o nosso cérebro tem a tendência a ficar buscando a informação correta. Se nós estivermos nervosos ou com pressa, a gente vai marcar a primeira correta e vai pular para a próxima. Então, por isso é importante que vocês façam a prova prestando bastante atenção, né? Lendo todas as informações, façam um círculo nesse incorreto, quando estiver assim, exceto, né, incorreto, porque essa é uma informação muito importante que o nosso cérebro vai acabar nos traindo e colocando a informação correta. Opções: o Brasil só perde para 3 outros países no que se refere ao número de mortes no trânsito. Letra B: em 2010, mais de 42 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Letra C: o governo busca medidas para diminuir o número de acidentes no trânsito. Letra D: as medidas tomadas pelo governo brasileiro já apresentaram resultados satisfatórios. Então, vamos para aquilo que nós podemos fazer dentro da prova. Sublinhar as informações solicitadas, né? Identificando-as. Por exemplo, a letra A está a partir da segunda linha, que o Brasil está em quarto lugar, atrás somente de China, Índia e Nigéria. Ele só perde, então, segundo a letra A, para 3 outros países. Notem que é a mesma informação, só dita em outras palavras. Vocês têm que cuidar para que não mude o sentido do que está escrito, para que essa reescrita não traga informações novas que não estão contidas no texto, tá? Por exemplo, como a palavra excepcionalmente, somente, palavras que limitam, né, o sentido da frase, que mudam o sentido da frase. Então, cuidem com isso. Letra B. Em 2010, mais de 42 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Bom, lá na terceira linha, onde eu coloquei um B ali, está de vermelho, diz que 42.844 pessoas morreram. Então, isso é mais de 42 mil, está correta a informação. Letra C. O governo busca medidas para diminuir o número de acidentes no trânsito. Lá no segundo parágrafo está a letra C, que o governo vem procurando medidas de contenção. E a letra D, que está na penúltima linha, diz que esses esforços não apresentam efeitos desejados, né? Então, se a opção está dizendo que já apresenta os efeitos desejados, ó, exatamente uma palavrinha que muda o não pelo já, né?
e que faz com que o sentido da frase esteja totalmente o oposto. Então, a única que está incorreta de acordo com esse texto é a letra D. Ainda utilizando esse mesmo texto, agora um outro trecho, vamos ver uma outra informação nessa mesma prova. Pede assim: de acordo com o texto, considere as afirmações. Quando nós temos esse de acordo com o texto, novamente é uma questão de compreensão textual somente. Notem que a banca ela não dificulta muito a vida do candidato. Ela traz informações básicas, né, que possam ser sublinhadas e ser afirmadas de acordo com aquele texto. Então, número 1, há mais acidentes de trânsito na Nigéria do que no Brasil. 2, houve um aumento significativo no número de mortes por acidente de trânsito nos últimos anos. 3, de 2010 para 2014, houve uma pequena redução no número de mortes por acidente de trânsito. Então, o que está sendo pedido? Está sendo pedido que, nesse caso, agora é o contrário. Qual a opção correta de acordo com o texto? Vamos ver então. Ali sublinhei novamente, né? Deixei de vermelho para que vocês vissem. A número 1 está ali na quarta linha, né? Há mais acidentes de trânsito na Nigéria do que no Brasil. Ok, é isso que o texto fala. A 2 está lá no início da linha. Houve um aumento significativo no número de mortes por acidente de trânsito. Sim, coloca que ao longo dos últimos anos, o trânsito no Brasil conheceu um aumento significativo no número de acidentes, né? Então, a 1 e a 2 estão corretas. A três se encontra na quarta linha, né? Que diz que em 2010 esse número foi de 42 mil e 2014 o número pulou para 48 mil, né? E a afirmação diz que houve uma pequena redução, enquanto que o número aconteceu um pequeno acréscimo, né? Nesse número de mortes, um pequeno aumento. Então, a número 3 está incorreta e a afirmação certa, a letra certa dessa opção seria a letra C, apenas a 1 e a 2. Então, notem que até aqui nós tivemos somente questões de compreensão textual, tanto para provas de nível médio quanto provas de nível superior que eu encontrei. Este é um exemplo que eu encontrei com o uso da interpretação textual. É uma receita, uma bula de remédio, né, do beclozol spray aquoso nasal, que é recomendado para uso pediátrico e adulto. Se apresenta na forma de spray aquoso nasal, que é um aerosol pressurizado com 200 doses, especialmente desenhado para uso intranasal. Indicações: está indicado para profilaxia e tratamento da rinite alérgica perene sazonal, inclusive febre do feno e rinite vasomotora. Posologia: a posologia é recomendada de 2 aplicações em cada narina 2 vezes ao dia. Para alguns pacientes, pode ser preferível o esquema possológico de uma aplicação em cada narina, 3 a 4 vezes ao dia. A dose total diária não deve normalmente exceder a 8 aplicações. Crianças, dada a escassez das evidências clínicas conclusivas quanto à segurança em menores de 6 anos de idade, não é recomendado o seu uso nessa faixa etária. Então, esse também foi um texto adaptado, né? Ele era maior um pouco, onde pede-se assim. Conclui-se, né? Quando pede esse tipo de coisa para tirar conclusões, já infere-se que nós vamos ter que tirar algo do texto que está implícito, né? Então, a partir da leitura dessa bula, que ele é auxiliar também no tratamento da asma. Bom, se nós formos lá na bula, nós vamos ver que não existe como nós fazermos essa circular, sublinhar essa informação. Então, começa por aí a questão já que é interpretativa mesmo, né? Se eu voltar lá, a indicação dele, para que. Primeiro que eu tenho que saber o que é indicação, né? Para que ele serve. Ele está indicado para profilaxia e tratamento da rinite, né? Então, ele não é para o tratamento da asma ali, então seria uma opção falsa. Deve ser aplicado nas narinas. Está escrito lá que ele é especialmente desenhado para uso intranasal, né? Então, eu tenho que ter um conhecimento prévio de que intranasal é dentro das narinas, tá? Que seria verdadeiro. É vendido nas farmácias na apresentação de drágeas e também de spray, né?
Então, lá em cima fala que ele é um spray aquoso nasal, tá? Além da rinite alérgica, também está indicado para evitar a sua instalação ou propagação, né? Bom, nós temos que voltar lá também nas indicações e entender que a palavra profilaxia quer dizer, né, prevenção. Profilaxia é sinônimo de prevenção. Então, se eu não tiver esse conhecimento, talvez eu tenha dificuldade em responder essa pergunta, tá? Mas sim, ele serve para que evite a instalação, né, da rinite na pessoa. Permite que 200 jatos sejam expelidos de seu recipiente. Bom, se lá diz doses, 200 doses, sinônimo, né, aí, dos jatos, porque é um spray e daí cada jato tem uma dose. Não está proibido para adolescentes. Bom, aí é outro conhecimento prévio que eu tenho que ter. Ele só é proibido para criança de 6 anos. Ora, um adolescente, né, é considerado 12 anos para até os 18. Então, eu tenho que saber isso para poder dizer que sim, que ele não está proibido para adolescentes. Pode ser utilizado a cada 3 horas do dia. Outra interpretação que eu preciso fazer, porque lá diz que algumas pessoas podem usar essa aplicação, não excedendo 8 aplicações ao dia. Mas quantas horas tem no dia? Nós temos 24 horas dividida por 8, que vai dar, então, a cada 3 horas do dia, né? Olhem todo o conhecimento que eu preciso ter para poder interpretar isso daqui. E não está proibido para idosos. Então, lá em nenhum momento fala sobre isso, só fala da proibição, né, para crianças. Então, se nós fôssemos aí sublinhar circular ali, nós teríamos a letra E como verdadeira, né? Então, nós temos só duas questões falsas nesse texto, tá? Eu até coloquei aqui onde nós podemos responder por causa da questão da ordem, uma abaixo da outra, como vem na prova. Ok? Até aqui? Então, um macete, uma dica que eu dou para vocês sobre interpretação. Primeiro, vocês leiam, façam a primeira leitura do texto sem se ater às perguntas, sem se preocupar com aquelas lacunas que vêm, porque normalmente vem linhas tracejadas, linhas pontilhadas, onde a gente precisa preencher com alguma palavra que está faltando. Não se preocupem com isso nessa primeira leitura, se preocupem em ler, né, o texto para encontrar o tema, qual é o assunto desse texto, quais são as ideias que são defendidas por esse autor, né, através dos exemplos que ele vai dando ali dos dados, ok? Para entender primeiro sobre o que é o texto. A segunda questão, vocês têm que sempre prestar atenção se está pedindo a resposta correta ou incorreta, porque muda totalmente, como eu já falei, nosso cérebro tende a procurar a resposta correta. A terceira macete que eu dou para vocês é sobre a questão de não extrapolar o que é dito pelo texto, porque a banca sempre sabe que nós colocamos a nossa ideia nas respostas, então é preciso que vocês prestem bastante atenção para focar somente na ideia do autor e não na ideia de vocês na resposta. Outra coisa, a banca não costuma colocar coisas pejorativas, negativas, informações negativas na resposta. Por exemplo, uma resposta que tenha um preconceito homofóbico, racial, que fale mal do lugar, por exemplo, se o texto for sobre um lugar, que fale mal da pessoa, né? Então, essas informações negativas, elas só vão ser resposta certa se o que está sendo pedido é a informação incorreta. Qual é a incorreta? Bom, é aquela que está falando mal daquilo ali, que não é a intenção do texto. O texto normalmente vai trazer um dado, uma informação, né, verídica, e a resposta correta é sempre aquela mais completa, tá? Não é aquela que apresenta somente uma ideia que o autor apresentou, é aquela que apresenta todas as informações, né, de acordo com o texto, tá? Nós vamos ver esse macete, que eu sei que ele é difícil de entender sem os exemplos, lá nos exercícios que eu vou deixar para vocês no Google Classroom, né? Nós vamos então nos encontrar no grupo da turma, vocês vão poder botar perguntas, eu vou colocar exercícios da banca da Salle para vocês responderem lá no grupo da turma, então vocês coloquem as dúvidas que vocês têm, eu estarei gravando um vídeo para tirar essas dúvidas de acordo com os exemplos, né, com os exercícios que eu deixei no grupo. Para você que ainda não é aluno do nosso curso, né, nós temos um curso presencial na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul.
Você pode fazer esse curso online, que começou hoje. Entre em contato, então, pelo e-mail, morenide@gmail, WhatsApp, né, ou Facebook, ou o Insta, para mais informações sobre o curso. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, né, com o tema da sinonímia, que também é pedido pela banca.